Boa noite, irmãos. Cumprimento você e toda a sua família com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Mais uma oportunidade para nós celebrarmos a vida, para nós agradecermos a Deus tudo que Ele é e tudo que Ele tem sido em nossas vidas. Eu espero que você tenha uma noite em que o Espírito Santo vai trabalhar com a sua vida, vai trabalhar com a minha também. E nesse tempo de culto a Deus possamos sair transformados e possamos aprender um pouco mais da palavra de Cristo, o que Ele tem para nos ensinar, que a gente pode colocar em prática nas nossas vidas e assim transformar as nossas vidas de uma forma que a gente agrade mais a Deus. E a gente sabe que agradando a Deus, isso traz benefícios para todos nós. Então esse é o meu desejo para a nossa noite. E quero convidar você nesse momento para me acompanhar numa oração, pedindo a bênção de Deus para esse nosso encontro entre nós e com Ele também. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por mais uma vez estarmos juntos. No primeiro dia da semana, o dia do Senhor, estamos aqui para poder cultuar ao nosso Deus, cultuar o Senhor, ó Deus. Muito obrigado pelas bênçãos derramadas durante essa semana que se passou. Também agradecemos os momentos que foram mais complicados, difíceis, que trouxeram preocupações, que todos esses momentos difíceis possam ter vindo com aprendizados também, para crescimento das nossas vidas, principalmente no relacionamento que temos com o Senhor. E que nesse tempo aqui, ó Deus, possamos oferecer tudo aquilo que agrada o Senhor. Queremos oferecer nossas vidas, nossos corações, tudo de forma muito sincera, com os nossos cânticos e tudo que vem, ó Deus, do nosso interior, que seja para a honra, para a glória do nome do Senhor. E é no nome de Cristo que nós fazemos essa oração, pedindo que o Espírito Santo nos acompanhe esse tempo todo. Amém. Queria também desafiar a você a compartilhar o link que você recebeu do culto. Se você não fez isso ainda, dá tempo, estamos ainda no começo do culto. Compartilhe aí com algum conhecido, com alguém da família, algum amigo, para que mais pessoas possam acompanhar esse tempo de culto, mais pessoas possam ser abençoadas por Deus, pela palavra, pelos cânticos e orações também. Nós vamos continuar nosso culto agora com uma leitura bíblica. A leitura é na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 22 até o 25. Tiago, capítulo 1, 22 até 25. Mas como a gente tem tentado aqui trazer algumas inovações, algumas participações especiais, essa leitura vai ser feita por um outro Tiago, o nosso Tiaguinho aqui da igreja. Então acompanhem com ele a leitura bíblica. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante do homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que viu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Muito bem, irmãos. Que alegria, não é? Ver nossas crianças também participando do culto. A gente segue então com duas músicas, Consagração e Porque Dele por Ele, que vão ser conduzidas pelo Elder e pela Dag. Espero também que esse tempo de louvor possa trabalhar com o seu coração. Pense bastante na letra, cante na forma de oração, de forma sincera, prestando atenção naquilo que nós estamos oferecendo a Deus e também pedindo para Ele através dos nossos louvores. Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
com vocês, compartilhando daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Quero saudar você também que tem nos visitado, que Deus possa, de maneira profunda, tocar o seu coração e que você também sinta-se abraçado por nós aqui, mesmo que de forma online. Hoje nós daremos a continuidade à nossa série de mensagens Conjugando o Verbo Amar, e hoje a nossa reflexão ela estará pautada no verbo praticar. Então eu gostaria de convidá-los para me acompanhar numa leitura bíblica no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46, que diz: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como quem se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Vamos orar? Pai querido, graças te damos pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, Senhor. Que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração, como já tem falado, desde a leitura, desde a oração e agora a partir da reflexão. Que nós possamos estar centrados para ouvir a Tua Palavra e sermos edificados por ela, Senhor. É no nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Na minha infância, eu e a minha família costumávamos viajar nas férias de dezembro para Ubatuba, o litoral aqui do norte de São Paulo. Eu me lembro que quando nós passávamos pela Praia das Toninhas, um prédio me deixava muito intrigado. Ele estava consideravelmente bem inclinado e se destacava entre os outros prédios ao seu redor. E nessa semana eu fiz uma rápida pesquisa para saber o que aconteceu com aquele prédio. Eu vi uma notícia que dizia que aquele prédio havia sido removido e o motivo para aquela inclinação no prédio se dava por um problema no solo. Vocês que são da área da construção civil, ou até mesmo você que acompanhou a construção da sua casa, você sabe o quão é importante ter um bom alicerce, para que ao longo do tempo a estrutura da casa não seja comprometida. Um alicerce ruim, ao longo do tempo, ele vai comprometer a construção. E assim acontece na vida do discípulo. É necessário que nós tenhamos alicerces profundos na nossa vida cristã para que nós possamos ter uma boa jornada. É necessário alicerces profundos na vida do cristão. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte do chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Ele é o desfecho desse sermão que Jesus vem falando aos seus discípulos e à multidão. Aqui, Jesus ele se dirige aos discípulos e também à multidão. E essa ilustração que Jesus faz acerca dos dois construtores tem como objetivo conduzir o ouvinte a uma reflexão. Quem sou eu? Será que eu sou um discípulo autêntico ou um mero seguidor? Esses dois públicos, eles, a partir daqui, serão parte daquilo que Jesus irá lidar no seu ministério. Aqueles que tomarão a sua cruz e seguirão Jesus até o final. E também aqueles que seguirão Jesus, mas o abandonarão no meio do caminho.
Os dois grupos, eles ouviram acerca dos ensinos de Jesus, os dois grupos tiveram a oportunidade de aprender sobre Jesus e de Jesus, mas há uma diferença entre esses dois grupos. E a diferença está na base, no alicerce. O desfecho desse sermão da montanha visa conduzir o ouvinte a uma decisão. Morrer para si e viver em Cristo. Abandonar os ídolos e seguir a Jesus. Parar de buscar o aqui e agora, as coisas terrenas, e focar naquilo que é eterno, naquilo que possui implicações eternas. Esse é o desfecho do Sermão da Montanha. É isso o que Jesus quer trazer aos seus leitores, aos seus ouvintes. Ele quer construir, a partir desse sermão, discípulos autênticos. A parábola dos dois construtores nos ensina que é necessário cavar alicerces profundos para tornar-se um discípulo autêntico. Não basta só ouvir o que Jesus disse. Não basta saber tudo o que Jesus disse. Tudo isso é bom, mas ele não é o bastante. É necessário cavarmos alicerces profundos para que a nossa vida cristã esteja com uma base forte. É preciso colocar em prática os ensinamentos de Jesus para que a nossa realidade e a realidade daqueles que convivem conosco seja transformada. Quando Jesus diz: "Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?" Aqui Jesus está desmascarando a ilusão de uma vida de aparência. Jesus está afirmando enfaticamente que a confissão daqueles que não praticam os seus ensinamentos é desonesta. Jesus está mostrando que não dá para ser um discípulo e continuar com uma vida dúbia. É impossível sermos discípulos de Jesus e continuarmos escravos do pecado. É impossível servir a dois senhores. Não dá para confessarmos que Jesus é o Senhor e continuarmos obstinados pela busca do dinheiro para encontrar propósito para a nossa vida. Não dá para confessarmos Jesus como nosso Senhor e permanecermos no ciclo vicioso da mentira para sustentar uma vida dupla. Não dá para confessarmos Cristo como nosso Senhor e continuarmos arrogantes, tratando com desprezo aqueles que estão à nossa volta. Jesus, ele está desafiando os seus ouvintes a cavarem alicerces profundos. Isso significa realinhar a nossa vida a partir do Evangelho. A confissão e as atitudes precisam estar em harmonia. Muitas vezes nós criamos uma imagem de Jesus que está mais parecido com um amigo de happy hour do que o nosso Senhor. Nós criamos a imagem de um Jesus que nos aceita como somos, que ouve as nossas reclamações, mas que não tem compromisso em transformar a nossa vida. Nós criamos uma espécie de Jesus que não confronta pecado, porque confrontar pecado não é legal. Quando nós criamos essa espécie de Jesus, nós estamos categoricamente afirmando: eu não quero um Jesus que me confronte. Mas o Jesus bíblico, o Jesus das Escrituras, ele tem o compromisso de transformar a minha e a sua vida. A morte de Cristo teve como papel cabal a redenção de um povo que estava alienado de Deus. O sangue de Cristo vertido naquela cruz
tem como objetivo nos purificar dos nossos pecados, nos tirar de um solo poroso e nos trazer para a rocha firme, a rocha que é Cristo. Queridos, esse texto, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem altamente desafiadora. A vida cristã, ela começa com uma base forte, uma base alicerçada na rocha. Essa é a diferença entre os dois construtores. Essa é a diferença entre aqueles que ouvem e praticam aquilo que Jesus ensinou e aqueles que apenas ouvem e colocam de lado todos os ensinamentos de Jesus. A diferença entre esses dois grupos está na base, no alicerce, naquilo que as pessoas colocam a sua confiança. É possível que eu e você imaginamos essas duas construções aqui do texto. Duas casas idênticas, uma ao lado da outra. Mas nós conseguimos identificar a qualidade dessa construção em tempos de tempestades. Com o cristão não é diferente. O seu caráter é atestado em momentos de adversidade. Quando o cristão é conduzido para a escola do deserto, o seu caráter é moído, o seu caráter é aprovado. Em momentos de crises, a nossa fé é evidenciada. Por isso, é necessário cavar alicerces profundos para enfrentar as crises. Note o que o texto diz. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Os dois construtores edificaram as suas casas, mas de repente, a torrente que atingiu uma também atingiu a outra. Entretanto, aquele que colocou os alicerces na rocha teve a sua casa intacta, mas aquele que não colocou alicerces profundos teve a sua casa destruída. Isso significa que um discípulo autêntico possui a sua confiança, a sua fé alicerçada em Jesus. E aquele que não coloca o alicerce da sua vida cristã em Cristo é apenas um seguidor, é apenas um ouvinte. Ambos são atingidos pelas adversidades. Não há diferença entre o cristão e aquele que é apenas um seguidor. Ambos são afetados pelas crises. Não há distinção entre um e outro, mas aquilo que o cristão, um discípulo autêntico, coloque a sua confiança, vai o ajudar, o auxiliar em momentos de crise. A crise financeira atinge tanto um quanto o outro. Um diagnóstico terrível de alguma enfermidade pode chegar tanto no cristão quanto naquele que não crê em Jesus. As adversidades que nós enfrentamos ao longo da nossa jornada também atingem aqueles que não professam Cristo como Senhor. Mas a diferença está no alicerce. Um discípulo autêntico, ele edifica a sua vida cristã sobre a rocha que é Cristo, uma rocha sólida. Quando cavamos alicerces profundos, quando praticamos aquilo que Cristo nos ensina, quando colocamos a nossa fé nele, quando a nossa confiança está alicerçada em Jesus, a nossa vida pode passar por diversas provações. A nossa vida pode ser solapada por dificuldades, mas Cristo nos manterá firmes.
Jesus, ele claramente pinta um quadro de dois grupos. Um grupo que ouve e pratica aquilo que ele ensina e o grupo que não pratica aquilo que ele ensina. Não basta apenas ouvir sobre Jesus. Não basta apenas saber o que Jesus disse ao longo do seu ministério. É necessário cavarmos alicerces profundos para que consigamos enfrentar as crises da nossa vida e praticar tudo aquilo que aprendemos e ouvimos acerca de Jesus. Quando eu penso em um discípulo autêntico, vem à minha mente a vida do Sr. Haroldo Heimer, um missionário fundador da organização Palavra da Vida aqui no Brasil. Em 2016, eu tive a oportunidade de conhecer o Sr. Haroldo e ouvir algumas de suas histórias. O Sr. Haroldo, quando jovem, ele veio ao Brasil com uma missão. A missão de impactar a vida de pessoas que ainda não conheceram quem Jesus é e o que Jesus fez naquela cruz. Seu Haroldo, ele fundando a organização Palavra da Vida, o seu foco era compartilhar o Evangelho, era fazer dessa organização algo que pudesse fazer a diferença na sociedade. E o acampamento Palavra da Vida, ao longo de várias décadas, tem transformado a vida de jovens e adolescentes que passaram por ali e hoje têm a sua vida com Cristo. Seu Haroldo faleceu em março deste ano e deixou um legado extremamente importante, mostrando que a vida cristã é muito além da teoria. A vida cristã se dá na prática. Seu Haroldo, ele começou o seu ministério bem e terminou o seu ministério ainda melhor, mantendo a sua confiança, a sua fé alicerçada em Jesus Cristo. E uma de suas frases marcantes que impactou a minha vida, quando ele diz: "Não existe ninguém que Deus não possa usar. Ele quer e vai usar todas as pessoas que se colocarem em suas mãos." Quem nós somos? Será que somos discípulos autênticos ou apenas um seguidor? Quem nós somos? Quando eu olho para a vida do seu Haroldo, eu sou constantemente constrangido pela minha incapacidade de seguir pouco do que ele fez. A minha individualidade, o meu egoísmo muitas vezes sufoca e não faz com que eu coloque em prática aquilo que Jesus tem constantemente batutado na minha cabeça. Quem nós somos? Será que temos vivido a nossa vida cristã somente na teoria? Ou nós temos sido constantemente desafiados a colocar em prática? Eu quero colocar 2 pontos para a gente pensar e considerar. Onde você tem alicerçado a sua vida cristã? Você tem colocado a sua confiança, a sua fé no aqui e agora, buscando as coisas desse mundo? Ou a sua vida tem sido balizada, calibrada pelas coisas eternas? Onde está a sua confiança? Numa rocha firme ou num solo poroso? Como você tem vivido a vida cristã? Como você tem sido desafiado constantemente, domingo após domingo? Será que tudo aquilo que nós refletimos ao longo dos domingos tem feito alguma diferença na sua história? Se você olhar para 5 anos da sua vida, os últimos 5 anos, quando você olha para os últimos 5 anos e hoje, você compara com hoje,
Você tem se tornado cada vez mais um discípulo autêntico ou nada tem acontecido na sua história? Quem sou eu? Quem é você? Olhando para esses dois grupos, quem nós somos? Por fim, eu quero desafiar você e a mim a cavarmos alicerces profundos, colocarmos a nossa confiança em Jesus Cristo. É Ele que vai lapidar o nosso caráter por meio do Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir cada vez mais para o progresso da vida cristã. Cristo tem o objetivo, o compromisso de transformar a minha e a sua história. Cristo não é apenas um cara que ouve as nossas histórias, as nossas reclamações. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é aquele que morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos hoje ser reconectados com Deus e viver uma vida autêntica, uma vida pautada pelo Evangelho, uma vida calibrada pela mensagem da cruz. Eu quero desafiar eu e você, a partir de hoje, a exercitarmos esse exercício de cavarmos fundo a fim de construirmos a nossa vida cristã, a sua vida familiar, a sua vida conjugal, a sua vida profissional, alicerçada na rocha que é Cristo. É Cristo que vai te conduzir, que vai te ajudar a viver uma vida autêntica. Uma vida que, em meio às dificuldades, por mais que tenhamos que passar por desertos, Cristo, o Deus conosco, continuará segurando a nossa mão e caminhando conosco, mesmo em meio às tempestades da vida. Onde você tem colocado a sua fé? Onde você tem colocado a sua confiança? Quero desafiá-los a colocar na rocha sólida que é Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa nos capacitar a não ser meros ouvintes, mas discípulos comprometidos, alicerçados em Cristo. Vamos orar? Pai querido, graças te damos pelo privilégio de orar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, cantar a Tua Palavra e refletir na Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui essa noite, Pai, transformados por essa Palavra. Que não continuemos, Pai, apenas ouvintes daquilo que temos aprendido ao longo da nossa vida, mas que colocamos em prática, Pai, para viver uma vida pautada, alicerçada no Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, a sair dessa zona de conforto e viver uma vida cristã pautada e balizada pela Tua Palavra. Não permita, Senhor, que continuemos omissos ou continuemos nessa zona de conforto, mas que nós saiamos dessa zona, desse platô, para viver uma vida autêntica aos pés de Cristo, Senhor. Nos ajude, nos dê o Teu Espírito Santo para nos capacitar, para nos encher da Tua graça, da Tua misericórdia e viver uma vida autêntica, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti.
ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acera o alvo, quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acera o alvo, quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Irmãos, esse é o momento dos recados. A semana que se passou, nós tivemos algumas atividades. Essa que está entrando também, nós vamos repetir as atividades da semana anterior. Então, só relembrando, terça-feira às 20h30, nós temos o encontro para estudo bíblico. E o assunto do encontro é o tema do sermão, a mensagem, e a gente pode discutir coisas de forma mais práticas, de aplicação no nosso dia, de interpretação do texto, da proposta da mensagem. Um tempo muito rico para a gente poder se encontrar e conversar um pouco mais. Na quinta-feira também às 20h30, mais uma oportunidade de estarmos juntos, agora para fazer oração, para a gente colocar nossos pedidos, nossas alegrias também, como o texto bíblico que diz: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E nesse momento de oração, é o momento que a gente pode desfrutar esse ensino bíblico. E então dividimos ali os nossos assuntos e clamarmos a Deus e entregarmos a Ele nossa gratidão também. De sábado aos sábados, às 18 horas, os adolescentes têm seus encontros. Se você tem algum adolescente na família ou algum conhecido, incentive, né? Passe também o convite para que ele possa conhecer o nosso grupo e participar. E domingo às 15 horas, as nossas crianças se encontram também para um tempo, para uma mensagem feita especialmente para elas. A novidade da semana acontece hoje mesmo. Agora, logo depois do culto, nós vamos estrear um espaço que a gente está chamando Espaço Comunhão. É porque a gente quer tentar resgatar de alguma forma aquele momento que nós tínhamos no culto presencial. Depois do culto tinha sempre aquele bolo com café, um tempo a mais para a gente conversar, falar um oi, fazer uma pergunta para um irmão, para o outro, saber como é que está a vida. Então, no mesmo formato que nós fazemos estudo bíblico e reunião de oração, no encontro lá pelo Meet,
no mesmo link que nós temos usado, uns 20 minutinhos para a gente poder falar um oi para nós. E essa ideia nasceu da própria pesquisa que nós fizemos com os irmãos, com os participantes aqui da igreja, que apontaram que seria uma ideia interessante experimentar. Então vamos fazer isso hoje. Então, logo em seguida, já deve estar recebendo aí no seu celular o link para a gente poder ter um tempo de comunhão, chamado então Espaço Comunhão. Aniversariantes da semana, na verdade, temos registrado somente na quarta-feira, aniversário da Regiane. Deus possa abençoar a Regiane com toda a sua família, que seja um ano excelente, cheio de alegrias, Regiane. E durante a semana tivemos uma data comemorativa muito especial, que foi na quinta-feira, dia 9, nós comemoramos o Dia dos Diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nossos queridos irmãos diáconos e todos os auxiliares que participam também da diaconia de uma forma direta ou indireta, parabéns para vocês, nossa alegria diante de Deus por termos vocês aqui na nossa igreja. Muitas vezes nós sabemos o trabalho da diaconia acontece nos bastidores, muito em silêncio, muito quietinho, mas tem proporcionado vida para muita gente, tem ajudado muitas pessoas. Então, nossos sinceros cumprimentos aos diáconos da nossa igreja. Deus possa sempre fortalecer e renovar as forças de vocês. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Seguimos então agora com uma oração final e pedimos a bênção para Deus, para que Ele nos acompanhe durante a semana. Mais uma oração então, irmãos. Senhor Deus querido, obrigado por mais esse tempo de culto. Foi muito especial. Nós sabemos que o Senhor trabalhou com as nossas vidas, mexeu com o nosso coração, mas queremos praticar tudo isso que nós acabamos de ouvir, porque nós entendemos que é muito importante a teoria, a reflexão, aprendermos a respeito do Senhor, porque ouvindo e tendo acesso àquilo que o Senhor nos ensina, é que nós teremos condições de viver a vida que o Senhor quer para nós, que é uma vida muito boa, uma vida cheia de alegrias e também a ajuda do Senhor, a companhia do Senhor para cada passo que a gente dá. Mas tudo isso, todo esse ensinamento, ele tem que ir para a prática. A gente tem que encontrar oportunidades para, de fato, viver o Evangelho como o Senhor nos ensina. Por isso pedimos que durante a semana nós possamos prestar atenção em tudo aquilo, ó Deus, que nós teremos oportunidade para colocar em prática o Evangelho que nós já temos conhecido. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a enxergarmos as oportunidades. As oportunidades, na verdade, não faltam. Nós estamos vivendo uma vida que exige de nós muita experiência de caminhada com o Senhor para que a gente possa transmitir essa mensagem de amor ao próximo. E nós estamos cheios de oportunidades para fazer isso. Muitas vezes nos falta sensibilidade para colocar em prática, Senhor. Mas então que o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar nossas vidas, então, durante a semana, especialmente a semana eu peço. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, eu despeço de vocês rogando a graça de Deus o Pai, o amor de Deus o Filho e as ternas consolações e companhia do Espírito Santo sobre vocês, não somente hoje, mas para todo e todo sempre. Amém. Boa semana. Mas como eu dizia antes, não vai embora correndo. Agora a gente tem um tempo para poder se encontrar. Abra aí o link e vamos desfrutar do momento de comunhão. Deus abençoe. Até daqui a pouco.